Amigos, agora são 9 horas mais 8 minutos, 9:08. Muito bom dia. Bom dia, Sinop. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Brasil. E bom dia, mundo. Estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje, dia 27 de março de 2021. E a partir de agora, nós estaremos com mais um programa Marupá em Debate e entrevistas através da sua rádio Marupá, a sua rádio web, através do Facebook também da sua rádio Marupá e também através do YouTube. Para você que está conectado conosco aí pelos 4 cantos do planeta, eu sou Expedito Martins e abraço você carinhosamente onde quer que esteja, desejando-lhes um bom dia. Eu sempre tenho dito um bom dia mesmo. Deixa eu dizer para você uma coisa. Bom dia para você que está no seu trabalho, bom dia para você que está no seu descanso, bom dia para você que está na sua rotina diária. Lembre-se que hoje poderá ser melhor do que ontem, o amanhã poderá ser bem melhor do que hoje, mas não se esqueçam que o ontem faz parte do passado e o amanhã a Deus pertence. Então você tem que viver intensamente o dia de hoje como se fosse o único dia de sua vida, porque apesar de estarmos vivendo turbulências diárias, apesar de estarmos passando por momentos difíceis, não sei qual que é o seu problema, nem sei qual a sua dificuldade, mas eu tenho certeza absoluta que você, assim como o resto da nação, passa por momentos difíceis. Mas nós temos que acreditar que o importante mesmo é viver. E eu tenho feito questão de dizer para você viver com dignidade, para você agir com dignidade. Sabe por quê? Se você fizer isso, se você viver e se você agir com dignidade, você poderá não consertar o mundo, mas tenha certeza que na terra haverá um canalha ou uma canalha menos. Não tenha dúvida disso. Isto é uma frase que eu faço questão de repetir e plagiar sempre de um grande jornalista policial que este Brasil conheceu, saudoso Gil Gomes. Sempre na sua interpretação de textos ou nas suas apresentações de matérias, ele dizia esta frase: se você agir com dignidade, você poderá não consertar o mundo, mas tenha certeza que na terra haverá um canalha menos. Programa Marupá em Debate, para você que está aí pelos 4 cantos do planeta e de repente, por um acaso, apareceu aí este vídeo, você deve estar se perguntando, tá, mas de onde que é, para onde que vem, quem que é? Como eu já disse, sou Expedito Martins, nós estamos na cidade de Sinop, Mato Grosso, na região centro-oeste do Brasil, uma cidade que tem pouco mais de 45 anos de idade, mas que é uma cidade que mais cresce em todo o território nacional e principalmente no estado de Mato Grosso. Somos a 4ª cidade do estado com uma população de quase 200 mil habitantes, polo na educação, polo na saúde, polo na prestação de serviço, polo no setor político. É uma cidade polo, da qual eu faço questão sempre de dizer que é uma das mais belas cidades deste planeta, é uma das melhores cidades para se viver neste planeta, mas tenho deixado na liberdade, como diz um amigo meu, para que você tome sua decisão. Se você não acha que Sinop é tudo isso e mora aqui, talvez você esteja no lugar errado, né? Aí você vai ter o livre-arbítrio para encontrar a cidade maravilhosa e melhor para viver. Eu, particularmente, acho que Sinop é a mais bela cidade do planeta e a melhor cidade do planeta, porque é aqui que sobrevivo com minha família e é aqui que nós tiramos nosso sustento. O programa Marupá em Debate tem como objetivo conversar com autoridades, com personalidades, com
lideranças políticas, empresários. Por isso que o nosso programa é Debate e Entrevistas, né? Um bate-papo descontraído com aqueles que são convidados para vir ao programa e participar com a gente todas as manhãs de sábado. Já conversamos com vários representantes da política e hoje a nossa convidada é a professora Graciele, que está vereadora pelo município de Sinop pela primeira vez, representa o Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Sinop e foi convidada para que hoje estivesse conosco aqui no programa Marupá em Debate, para falar um pouco da sua trajetória, falar um pouco dos seus objetivos, das suas intenções como legisladora e acredito como sinopense também, porque nós temos que nos considerarmos assim. Mas eu nasci na Paraíba, no meu caso, mas eu me sinto sinopense, eu estou há 35 anos aqui. Mas eu sou do Rio Grande do Sul, mas você está onde? Eu sou de Sinop. Então, quando você chega em algum lugar, alguém diz, você é de onde? Eu sou de Sinop. Né? Se você mora em Sinop, quando chega em outra cidade, você não chega para ninguém, não, você é de onde? Eu sou de Pernambuco. As pessoas perguntam primeiro de onde você é, você fala que é de Sinop. Então, nós somos sinopenses. Professora Graciele, primeiramente, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, né? Como já preliminarmente conversamos, pode se aproximar um pouquinho dele, se eu puxar nisso, né? Gostaria que a senhora se sentisse à vontade, como se estivesse lá na sua casa, porque na Câmara nem sempre dá para ficar completamente à vontade. Bom dia, prazer tê-lo aqui no nosso Marupá em Debate e Entrevistas. Bom dia. De fato, eu vou me sentir mais à vontade se me sentir como me sinto em casa e não na Câmara, porque é óbvio que nós temos ali decisões bem pesadas e relações também, isso influencia. Bom dia, Expedito Martins, bom dia, Vilmar Galvão, bom dia a todos que acompanham a Rádio Marupá e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Professor, eu sempre tenho colocado aqui no início do programa, uma das coisas que me admira das pessoas é você se enaltecer, dizer, eu sou eu, né? Porque se você não falar quem é você, esperar que as pessoas descubram, talvez o caminho seja mais longo, né? E eu sempre tenho deixado aqui à vontade para os nossos entrevistados, para que façam um breve relato da sua trajetória, até mesmo porque, por mais que a gente todos os dias esteja mostrando e provando para as pessoas quem somos, mas sempre tem alguém que pergunta, quem é? De onde caiu? Por que é? Né? Então eu gostaria de deixar esse espaço bem à vontade, no tempo que a senhora achar necessário, para falar um pouco da Graciele, né? Há quanto tempo em Sinop, por que veio para Sinop, se é sinopense de nascença, de criação, enfim, até a sua chegada, um momento que hoje a Graciele se sente realmente como uma representante do povo na Câmara Municipal. Eu sempre brinco, nós tínhamos um comentarista esportivo, que nós tivemos a vinda de um técnico para Sinop. Aliás, era para esse técnico vir para Sinop, mas na sua primeira partida em Cuiabá, ele perdeu e de lá demitiu, não conheceu o Sinop. E o nosso comentarista perguntava para ele assim, quem é Clarindo Gonçalves, né? Então, de um jeito mais diferente, eu gostaria de perguntar, quem é a professora Graciele, para os nossos internautas e telespectadores que estão aí nos acompanhando. Que bom essa pergunta, porque nós tivemos aí uma votação expressiva, muitas vezes as pessoas perguntam, né, mas de onde saiu essa pessoa, né? Qual que é a relação dela com o município de Sinop? E de fato, eu cresci em Sinop, né, vim para Sinop, a minha família veio, eu tinha 3 anos de idade, e veio do Paraná para buscar condições melhores de vida. E nós, uma família pobre, né, humilde, economicamente falando, e nós viemos para trabalhar. O meu pai trabalhando com madeira à época, minha mãe como empregada doméstica, e eu cresci aqui. As condições de vida sempre me levaram a uma inquietude, a querer saber por que algumas pessoas têm que passar por tantas dificuldades, e isso sempre me aproximou dos movimentos sociais, dos grupos, né, de jovens, da militância em si. Então eu cresci aqui, estudei em várias escolas públicas, porque morávamos de aluguel, então precisávamos mudar de endereço com muita frequência, e estudei em várias escolas públicas do município,
E muito cedo comecei a me aproximar então de movimentos sociais. Fui a primeira pessoa da família a cursar o ensino superior, um curso de pedagogia na Unemate. E naquela época era o curso mais acessível para uma pessoa da minha condição econômica. Mas logo me apaixonei pelo curso exatamente por lidar com pessoas, né? Porque gosto muito disso e gosto muito de ser professora. Sou professora do chão da escola mesmo, sempre lá em sala de aula. E várias outras atuações vieram disso, né? Me tornando professora, eu comecei a militância no movimento sindical. Já na época da graduação, me filiei ao Partido dos Trabalhadores, né? Fiquei um bom tempo filiada e atuante. Depois fui para Cáceres para fazer mestrado na Unemate de Cáceres. E retornei recentemente em 2018. E continuei a militância que sempre tive no município de Sinop. Então, hoje sou esta pessoa, professora, mãe, tenho um filho, né? E tenho vários familiares aqui em Sinop, moro ainda na periferia do município, né? A gente costuma dizer que acho que as pessoas não se familiarizam muito com essa ideia de periferia e Sinop, mas são os bairros mais afastados, que têm, às vezes, menos acesso à cultura, a lazer, né? Menos estrutura. Então, é desse lugar que vem a professora Graciele. Em relação à entrada para a vida pública, eu diria política, já era também algo que estava na cabeça da Graciele desde do primeiro momento em que você entrou para uma militância sindical, para uma participação junto a grupos sociais. A Graciele já visualizava a sua possibilidade de estar um dia junto à classe política do seu município, que hoje é Sinop, para representá-los? Não, eu confesso que nunca foi um sonho meu ser vereador ou ocupar qualquer outro cargo político partidário, digamos assim, né? Nem no executivo, nem no legislativo. Foi um projeto coletivo. Como eu vinha da militância, a gente percebe que muitas pessoas em Sinop não se sentiam representadas por serem dessa luta mais periférica, das pautas identitárias, dos menos favorecidos, então não se sentiam representadas pelos políticos que ali estavam. E aí eu falo por mim, eu também não me sentia. E aí surgiu a necessidade coletiva de lançar um nome. E sempre tem aquela discussão, acaba que um não pode, o outro não está no momento da vida que dá para dedicar isso, ou o outro não quer. E acabou sobrando para mim. Eu já tinha fugido disso em outro momento, quando terminei a graduação, que fui convidada para ser candidata, mas não era a minha prioridade. E aí agora eu falei, não, eu vou por um projeto coletivo, mas nunca foi meu sonho, não. Ao meu lado aqui, a presença do nosso amigo, sempre companheiro, né? E que faz parte do programa também, todas as manhãs de sábado, Vilmar Galvão. Vilmar, primeiramente, bom dia, mais uma vez, prazer tê-lo aqui conosco no Marupá em Debate e Entrevistas. Tudo bem? Bom dia, Expedito, bom dia, professora Graciele. Primeiramente, é muito bom estar conversando com você, né? Vereadora, mulher, e quero deixar você também bastante à vontade, na liberdade de falar o que você bem quiser e também nos deixar na liberdade de questionar tudo aquilo que a gente achar interessante. Eu só vou aproveitar para fazer uma intervenção do senhor. Pode ser. Tá? Eu recebo da assessoria de comunicação que é Graciele. Graciele. Isso, não é Graziele. Não é Graziele. Então o senhor fique na liberdade de conversar com a professora Graciele. Então tá. Graciele, no momento que a gente está passando, já costumo fazer a pergunta direto, você, vereadora, já falou a respeito de tudo que você já passou e veio, enfim. E ser vereadora mulher, de um partido de esquerda, de um momento de muitos conflitos que nós estamos vivendo, como é que a vereadora está conseguindo lá no Poder Legislativo, acho que a maioria homens, né? Sim. Dessa vez acho que a coisa pegou, não quiseram muitas mulheres lá. Né, o que é uma pena, né? Mas eu deixo muita vontade. Nesse primeiro início de trabalho seu como vereadora, como é que está sendo essa relação? 14 homens lá, mandando, né? Falando todo dia, você ouvindo todo dia. Está se sentindo à vontade?
Estou tentando me acostumar com isso, mas assim, é um retrocesso para Sinop, né? Nós tínhamos 2 mulheres na Câmara e hoje temos apenas uma. Não é tão simples e às vezes não é nem sempre por má vontade ou má intenção do outro, né? E no caso, os outros, meus colegas vereadores e os servidores que a gente lida na casa. Mas há uma cultura, não é só de Sinop, né? É uma cultura da nossa sociedade, que é uma cultura machista, de certa maneira, em vários aspectos, né? E isso também está na Câmara de Vereadores, certamente, né? Se a Câmara representa a sociedade, se a sociedade tem esse aspecto, às vezes. Então, em alguns momentos é desconfortável, em alguns momentos você precisa se impor para ser ouvida, porque naturalmente esse é um espaço em que os homens são mais ouvidos, né? E é ocupado majoritariamente por homens, e essa legislatura agora é uma prova disso, apenas uma mulher. Então, muitas vezes a gente precisa levantar o tom para ser ouvida e talvez nem por maldade do outro, mas por esse costume de que esse é um espaço masculino, né, dos homens. Pois é, mas esse espaço masculino que é ocupado da forma como eu vejo o seguinte: o querer e estar nesse enfrentamento também não é uma condição ainda, né, da rejeição, do histórico da mulher. A mulher se sente intimidada muitas vezes, ou isso é mesmo uma questão de o ser mulher não querer se envolver muito ainda com esse debate, com buscar o poder, com envolver com assuntos de todas as naturezas? É uma questão mais de medo ou ainda é uma questão cultural que vem se quebrando há tempo? Muito importante sua pergunta. Eu acho que as mulheres, no processo histórico, inclusive a mulher teve direito ao voto muito depois que o homem, né? Mas a participação da mulher, a pouca participação na política, ela tem influência de vários lados. Não há tanta receptividade para a mulher na política, de uma maneira geral. Muitas vezes até por outras mulheres que já estão na política. Então, às vezes você tem aquele sentimento, sim, de rejeição à figura da mulher, né? Às vezes o espaço tem isso. Mas também tem uma série de coisas que, às vezes, a mulher que está lá em casa nos ouvindo agora vai se identificar. Quando você se coloca para fazer alguma coisa que não seja cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, e da família, você encontra uma dificuldade. Por quê? Porque em casa, quem vai cumprir esse papel de cuidar da família, de cuidar dos filhos, continua sendo a mulher. Então, para a mulher hoje se envolver, seja no sindicato, numa ONG, na associação de bairro, ou para ela ser candidata, ela precisa dar conta de todas essas outras coisas, de ser mulher, mesmo quando ainda não tem filho, se é a irmã, se é sempre alguém que ajuda mais a família, que tem uma sensibilidade de ajudar nas tarefas cotidianas. Então, isso dificulta um pouco. Eu costumava brincar na campanha que, por exemplo, quando um homem é candidato, se chegam na casa dele, ele faz uma reuniãozinha lá, viu? O Mário é candidato, faz uma reuniãozinha na casa dele lá de campanha, e a casa está bagunçada. As pessoas vão dizer: nossa, mas a esposa desse cara não arruma a casa, não cuida desse lar. Quando é a mulher que é candidata, ainda que ela tenha um esposo, se ela faz uma reuniãozinha e a casa está bagunçada, o que as pessoas vão dizer? Ué, mas essa mulher quer cuidar da cidade, mas ela não dá conta de cuidar da casa dela? Então, todas as vezes, algumas funções da nossa sociedade são destinadas à mulher. Quando, na verdade, por exemplo, o filho é do homem e da mulher, portanto, a gente pressupõe que o cuidado deveria ser para os dois. A casa também, os dois moram ali, então as tarefas deviam ser divididas. Mas, às vezes, não é por maldade do homem, mas é por uma construção, que aí os próprios homens precisam reconhecer e nos ajudar a mudar de postura para que as tarefas sendo divididas, a mulher tenha o mesmo tempo para dedicar à política que os homens têm. Mas são vários fatores, né? Estou elencando alguns, mas são vários fatores que afastam a mulher da política. Interessante, eu vou deixar o Expedito depois à vontade para perguntar, ainda nesse tema, com relação às profissões. Eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme, tanto faz o professor homem como a professora mulher. Mas eu sinto assim que essa questão do ensinar, né, do direcionar, principalmente na educação, tem um número maior de mulher, ou eu estou enganado nessa condição que você fala do cuidado do zelo? Quer dizer, então acaba sendo um contrassenso, né? Um contraditório, porque para ensinar mulher. Aí as outras coisas, por exemplo, uma questão mais de envolvimento econômico do país, uma questão até mesmo hoje artístico nem tanto, porque as mulheres
voltaram mesmo e foram para cima, e hoje nós temos muitas pessoas, artistas famosas, enfim, de grandes nomes. Mas eu vejo assim que nessas o engenheiro, o arquiteto, exatamente, a função de professor, ela está mais com a mulher. Sim, porque historicamente esse cuidado que você pontua muito bem é destinado à mulher, é a mulher que vai fazer esse cuidado. E a educação, principalmente a educação infantil, ela demorou para ser reconhecida como uma atividade educativa. Ela era uma atividade de cunho assistencialista, ou seja, de cuidar apenas da criança para que a família pudesse trabalhar. Então, já aí as mulheres eram destinadas a esse cuidado. E a educação tem muito essa função, né, de cuidar do outro, e ela foi inicialmente colocada muito para as mulheres realizarem, né? Então, a gente tem essa marca, realmente, entre as professoras da educação básica, principalmente, né, a maior parte são mulheres mesmo, né, de todos os espaços que vivenciei. Eu penso assim, eu penso assim, nós vivemos num país em que nós prezamos sempre pela democracia. Quando eu vejo o número de pessoas, de mulheres, diminuindo na política, primeiro tem que se mudar a questão da chegada da mulher na política. Por exemplo, por que pode só ter 30% de mulher para participar de uma campanha política? Por que isso não se deixa de igual para igual? Eu até um tempo atrás, eu cometi um grande equívoco e mentia para as pessoas, que eu achava que tinha que ser 30% do sexo oposto. Aí um dia um conhecedor da política falou, não, negativo, você está enganado. É 30% de mulher. Eu falei, então está errado. Aí eu acho que está errado. Então já começa por aí, né? Por que já determina X quantidade de participação da mulher para a disputa de uma campanha? Não, eu acho que se nós temos lá 100 candidatos, por que não ser 70 mulheres e 30 homens? Por que a lei já chega e diz, não, tem que ser só 30 mulheres? Então nós temos que começar primeiro por aí. E aquela velha história, o que a professora disse, quer dizer, se você, como você falou, hoje fizer um levantamento de professores e professoras, a quantidade de professoras é bem maior do que professor, sem dúvida alguma, isso é notório. Agora, eu vejo que em alguns momentos também, professora, precisa que a própria mulher também se determine. Quando fala assim, olha, nós tivemos uma decadência em Sinop, tínhamos duas, agora temos uma, quer dizer, corremos o risco de futuramente não termos nenhuma representante feminina dentro da Câmara? Não. E não vejo que é realmente uma culpa dos homens que lá estão, mas eu acho que falta mais mulheres se posicionarem na condição de líderes e de colocar o seu nome para realmente brigar por aquilo que sempre estão na disputa, que é a igualdade. Então, pelo menos eu penso que a mulher precisa se posicionar mais, principalmente nas ações que envolvem a sociedade. Tem um ditado que diz que quando você não se impõe, alguém lhe atropela. Enquanto as mulheres não se colocarem na condição de representantes assim, nós queremos participar, fica difícil. Então precisa um pouco mais as mulheres trazer para si a responsabilidade, e assim como a professora Graciela, eu também quero estar lá militando e quero estar lá defendendo a sociedade, não é isso? Sim, com certeza também precisa. Inclusive faço aqui uma convocação às mulheres que participem, sim, das associações de bairros, dos sindicatos, das ONGs, e que almejem sim estar no espaço público, expedito pelo seguinte: a mulher hoje, se nós avaliarmos, ela tem uma sensibilidade para políticas públicas. Por que eu falo isso? Quem que majoritariamente leva a criança no posto de saúde? Geralmente a mulher. Quem que muitas vezes, não estou dizendo que é uma regra, mas a maioria, leva a criança na escola? É a mulher. Quem conversa com a professora, quem olha a estrutura, quem vai reclamar se a criança caiu e se machucou no parquinho da escola? Quem leva as crianças nas praças? Tem homens, também tem, mas majoritariamente são as mulheres. Então hoje, se você perguntar para uma mulher o que é ideal num posto de saúde, ela sabe te dizer. Se você perguntar o que é ideal na escola, ela sabe te dizer. Se você perguntar o que é ideal em qualquer repartição pública, né, que é mais utilizada pela sociedade de uma forma geral, a mulher sabe dizer o que é ideal. Então precisa sim, as mulheres precisam se colocar nesses espaços e entender que elas têm esse direito, elas precisam se colocar e se impor, porque quando a mulher chega no espaço político, tudo é observado.
é chamada a atenção da mulher por muito pouco e do homem não. Isso vai desde a vestimenta até os comportamentos. Por exemplo, hoje, se um colega meu, homem, bate na mesa e fala um pouco mais alto, as pessoas o veem como, nossa, um cara, né, firme. Se a mulher faz isso, as pessoas, não são todas, óbvio, mas há uma visão de que a mulher é histérica, é louca, Então, assim, tem esse lugar, às vezes é hostil, mas as mulheres precisam se impor e precisam se ocupar esse espaço. Vamos falar de Câmara Municipal de Sinop, de legislatura, até mesmo porque é ali que saem realmente as ações que poderão, sem dúvida alguma, mudar o rumo da nossa cidade e dos munícipes. Nós tivemos aqui recentemente, entrevistando o vereador Adenilson Rocha, e eu fiz questão de perguntar para ele, porque a todo momento ele dava a entender que ele estava realmente chateado com alguma coisa, e ele disse que realmente o poder legislativo do município de Sinop hoje está rachado. A senhora que está no convívio lá do dia a dia, eu faço essa mesma pergunta. Como é que a senhora está vendo o desenvolvimento do poder executivo nesse momento, do comportamento dos demais colegas? E a senhora também tem essa percepção de que o poder legislativo, a legislatura do nosso município hoje está rachada? Olha, eu tenho tentado, inclusive, Expedito, identificar isso, porque, como o Vilmar falou, como você falou, é primeiro mandato e a gente fica tentando compreender os processos. O que eu percebo? Houve um momento, aí nós tivemos a eleição da mesa diretora, uma chateação do grupo, né, dos dois lados, e em especial do grupo que não foi aí aprovado, digamos assim. E claro, são processos que chateiam a qualquer um de nós, né? Você almeja uma coisa para conseguir, se você não consegue, isso gera uma frustração. Mas ainda eu percebo assim, projetos, pautas, aglutinam determinadas pessoas. Então, por exemplo, a professora Graciele, no projeto tal, está de acordo com fulano, beltrano dentro da Câmara. Em determinado momento, se a pauta é outra, pode ser que eu não concorde com essas pessoas e concorde com outras. Então, eu acho que é um pouco isso ainda. Eu não acredito que a Câmara esteja rachada, na minha avaliação, por enquanto, pelo que tenho percebido. Eu acho que há, sim, essa afinidade com pautas. Então, tem pautas que a professora Graciele jamais vai apoiar e tem pautas que outros vereadores podem não me apoiar. Enfim, eu acho que é um pouco isso. Acho que ainda não temos, na minha avaliação, ainda não dá para dizer assim, olha, a Câmara está rachada e isso vai prejudicar o município de Sinop, por enquanto. A gente percebe também que a questão da eleição foi realmente ponto X para determinadas situações. Nós estamos aí no momento, professor, que projetos precisam ser analisados, projetos precisam ser discutidos. A Câmara recentemente aprovou um projeto, que inclusive está sendo pauta de Ministério Público, né? Que é um projeto em que, para as pessoas que estão nos acompanhando, os projetos são criados aonde? No Executivo e no Legislativo. Quando o Executivo cria, vai para lá, os vereadores aprovam. Quando os vereadores criam, aprovam, vem para cá, o prefeito sanciona, né? E recentemente um projeto que foi criado pela Câmara, foi aprovado pela Câmara, exceto o voto da professora Graciele, que é referente a tornar essencial a abertura de igrejas com cultos e assim por diante. O prefeito sancionou e esse projeto está sendo agora discutido via Ministério Público. Não sei o que deu, não sei o que aconteceu, mas eu gostaria que a senhora falasse primeiro qual foi o entendimento da professora Graciele em relação a este projeto e o que a senhora pensa que vai acontecer com esse projeto a partir desse momento. Expedito, eu acho que penso que nós precisamos ter responsabilidade social, né? Então, qual que foi o entendimento da professora Graciele tendo essa responsabilidade social? Nós estamos num momento crítico, nós temos pais de família desempregados em razão da pandemia, em especial aqueles trabalhadores que são trabalhadores noturnos, que trabalham nos bares e restaurantes, ou que são artistas, por exemplo. E por que eles estão desempregados? Porque existem medidas restritivas para que a gente consiga conter a pandemia. E por que a gente não conseguiu continuar com isso aberto, na minha avaliação, né? Porque isso não é uma decisão da professora Graciele, é uma decisão do Executivo Estadual e Municipal. Mas não conseguiu porque o município hoje não consegue fiscalizar, isso é notório, não consegue fiscalizar da forma como deveria.
Ora, se eu tenho essas pessoas passando dificuldade, algumas passando fome, por que eu vou abrir mais um espaço que eu não vou conseguir fiscalizar? Que é o caso das igrejas. A professora Graciele, em particular, isso é uma coisa de cada um, acredita em Deus, tem a sua fé. No entanto, eu acredito que as pessoas, nesse momento, podem exercitar a sua fé em diversos espaços. As escolas estão funcionando com aula à distância, né? Eu acho que a fé é uma coisa muito cara para a nossa sociedade. No entanto, nesse momento, nós não temos condições de fiscalizar. E nós temos visto, país afora, lideranças religiosas morrendo. Pastores, padres, nós temos visto isso o tempo todo. Como temos visto também muitos fiéis morrendo, porque a doença não escolhe, né? Então, meu posicionamento foi esse, e óbvio, o Ministério Público está questionando por uma questão de responsabilidade social, sim, porque a gente não consegue controlar a aglomeração. E acredito que as pessoas podem exercitar a sua fé temporariamente na segurança dos seus lares, porque a hora que elas precisarem de UTI, se precisar hoje, Sinop não tem. Então, isso é muito sério para mim. Então, por isso eu não tive coragem de apoiar esse projeto. A senhora acredita que esse projeto deva sofrer um retrocesso? O Ministério Público consiga fazer com que ele seja, vamos dizer, suspenso, alguma coisa nesse sentido? Olha, meu pensamento, eu acredito que sim, porque a Constituição Federal, a forma como ela está colocada, o fato das igrejas ficarem temporariamente fechadas, ela não limita, não impede as pessoas o direito ao exercício da fé, como o próprio Ministério Público já alegou. Então, acredito que deva cair, sim, pelo menos para esse período de pandemia que é tão sério, né? Olha, gente, agora são 9 horas mais 39 minutos, 9h39, nós estamos com o programa Marupá em Debate e Entrevistas nesta manhã de sábado, 27 de março de 2021, aqui na cidade de Sinop, nos estúdios da Rádio Marupá, sua rádio web, e hoje a nossa entrevistada é a professora Graciele, vereadora pelo município de Sinop. De onde quer que você esteja, acesse as nossas redes sociais, o Facebook e também o YouTube, mande sua mensagem, aquilo que você realmente entende. Se você quer questionar, não quer questionar, mas quer deixar o seu comentário, fique à vontade. Como na Liberdade também, está o nosso amigo Vilmar Galvão, para nós seguirmos aqui o bate-papo com a professora Graciele Galvão. Então, Expedito, essa polêmica, esse é essencial, não é essencial, e a gente já tem debatido isso aqui muito, Graciele, não dá, esses decretos que você vê, você analisa aí, Expedito, cada um sendo feito para cada destino e vontade. Se a atividade essencial, isso é uma opinião minha, né, e eu não costumo ficar em cima do muro. Se, por exemplo, dentro da questão econômica, que nós estamos discutindo questão econômica do que é essencial e o que não é essencial. Se a igreja, ela é essencial, então eu fico meio me perguntando sobre a minha fé, que ela é individual. E eu tenho ela e mantenho ela muito firme e de pé. E quando se fala em aglomerações, está claro que está te dizendo o que você pode fazer e não fazer. Acredito que a religião é de cada um. A vontade de estar ou não estar dentro de uma igreja é de cada um. Porém, não vejo também como que a igreja seja tão essencial para se juntar multidões para louvar o nome de Deus. Então, eu penso de que há uma certa rebeldia, como em qualquer outra situação, né, em que não, que tem que ser porque eu quero que seja, e como ninguém quer fazer medidas impopulares, está aí, só que contribuindo exatamente para a contaminação do coronavírus, é a minha opinião. Mas fugindo desse assunto, porque aqui nós damos também a nossa opinião, né, Expedito? Aqui o nosso entrevistado fala, nós também perguntamos e nós também fazemos um contraponto, até porque é um programa para esse sentido. Graciele, vamos falar então de educação, principalmente nesse momento, e você é professora, sabe muito bem como você expressa, como você vê hoje, tirando a pandemia de lado, vamos colocar, porque é uma questão que nós acabamos de falar aqui, né? Não se dá para mim querer de que as aulas sejam presencial num todo, que vai acontecer num todo, porque não dá, nós estamos falando de uma situação que é pandemia, mas no contexto educacional, do município de Sinop, do país, eu queria que o Estado, né, a vereadora pudesse
falar um pouco sobre essa questão educacional, dos investimentos, da prioridade, enfim, sobre um contexto geral. Então, nesses últimos tempos, né, nos últimos anos, e aí vou falar a minha opinião enquanto professora, enquanto mãe, né, enquanto cidadã, Sinop, o estado de Mato Grosso, o nosso país também, mas em especial vamos falar da nossa cidade, do nosso estado. Nós temos tido um retrocesso muito grande, porque o que define uma educação de qualidade? Não é apenas eu dizer que eu apoio a educação. O que define a educação de qualidade é a estrutura adequada, é professor valorizado, é criança bem alimentada indo para a escola, são as condições, né, o material pedagógico. E nós temos tido uma desvalorização social da educação, como plano de carreira dos professores no estado. A Lei 510, por exemplo, que é um reajuste, né, uma recomposição do salário dos professores, desde 2018 está sem atualização. Isso influencia, porque se você tem um profissional valorizado, com um salário digno, com condições de trabalho, a educação tem tudo para ter qualidade, né? No município, nós temos um plano de carreira parado, que os profissionais, quem trabalha, quem é professor, que está nos acompanhando, professora, sabe o que é ficar 40 horas em sala de aula. É muito difícil. E o nosso plano de carreira do município, ele está parado, era para ter foi aprovado tempos atrás um plano de carreira em que a gente ia reduzir de 40 horas até chegar em 30 horas. Reduziram 2 horas e isso congelou. Então isso é péssimo. O fato também de nós não olharmos para os professores e ver que eles precisam de valorização social para desempenhar a sua função, prejudica muito a educação. Estrutura, nós estivemos visitando várias escolas, interrompemos agora por conta do aumento da contaminação do coronavírus, e várias, tanto estaduais quanto municipais, a gente tem esse interesse de conhecer todas e saber as condições. E nós tivemos escola que na semana que nós estivemos lá, na semana seguinte retornaria a aula com os alunos. E tinha sala que chovia dentro, inclusive nós tivemos a sorte ou o azar de ir num dia chuvoso, e a sala molha completamente, quer dizer, você ia receber 50% dos alunos, mas você tinha só 50% da sala porque a outra metade chove. E a gente sabe quanto chove no Mato Grosso, em Sinop, então é impossível dar aula desse jeito. Sem contar, né, a questão dos materiais. Nós tivemos um conflito muito grande aí em Sinop com essa coisa de apostila, não é apostila, qual é a empresa. E essa briga toda, ela chega lá na ponta, ela chega para a qualidade do ensino que é do nosso aluno. E aí também um outro ponto que as pessoas às vezes não conseguem visualizar. Se eu preciso aprender, eu preciso de concentração para isso, eu preciso das condições. Por quê? Qualquer um de nós aqui pega um texto que precisa entender um conteúdo difícil e tenta fazer isso no calor. Ou a nossa discussão mesmo, que o nosso bate-papo numa sala extremamente quente. A gente já começa a se irritar, não consegue se concentrar. Para o aluno não é diferente. Você vê o aluno lá numa carteira ruim, com ar-condicionado que não tem, né, na maioria, por exemplo, das escolas estaduais. Na municipal nós já temos uma estrutura um pouco melhor nesse sentido. Essa escola que eu estou falando em específico, mas que tem outras nessas condições de chover dentro, é uma escola municipal, e as aulas iriam começar. Então, assim, não tem condições de ter qualidade de ensino dessa forma. Então, são vários elementos que, sim, Sinop, o Estado e o país têm pecado muito, e nós vamos pagar o preço por isso, porque nós não temos só o atraso gerado pela pandemia. Nós temos o atraso que já vinha sendo gerado antes da pandemia, exatamente por não valorizar profissional da educação. E aí não são só os professores, são todos, né? A merendeira, é o zelador, é o porteiro, são todos, são os secretários escolares também necessitam de atenção. E por não valorizar a estrutura, né? Sinop tem uma briga feia. E aí quando você... Vou eu entrar no assunto polêmico. Quando você consegue brigar para construir uma escola, o pessoal quer colocar uma escola militar lá. Aí aquela comunidade lá de periferia que conseguiu a construção de uma escola, ela não vai estudar na escola militar, porque a escola militar, ela tem processo seletivo para entrar. Quem entra na escola militar, majoritariamente, está o país inteiro aí com escolas militares para vocês observarem, são alunos de classe média, não são os alunos da periferia, são os alunos que às vezes fazem cursinho para entrar nessas escolas. Não são os nossos alunos que o pai deixa lá na escola com fome, e que vai trabalhar, e que quando o filho chega em casa, o pai não tem condições, às vezes não tem tempo de ajudar a fazer a tarefa. Então, são várias questões aí, nós pecamos muito na educação, nas 3 esferas, e infelizmente nós vamos pagar o preço por isso. Professora, a gente percebe que uma das grandes preocupações hoje
de todos os segmentos, é de como recuperar tudo isso pós fim de uma pandemia, que nós, infelizmente, não temos como precisar quando vai terminar. Como seria bom se tivéssemos aí alguém com a capacidade e a inteligência de dizer assim, olha gente, aguenta aí que a pandemia termina dia tal, a tal hora de tal dia e de tal mês. Infelizmente, nós passamos pelo momento que não temos essa certeza e existe uma grande preocupação de todos os segmentos. É o político querendo saber como que ele vai recuperar o prestígio político dele após essa pandemia. É a economia querendo saber como é que vai sobreviver pós-pandemia. Enfim, vários segmentos. E nós temos, eu acredito que seja o carro-chefe da nação, que é a educação. Né? A gente tem percebido que tem se buscado alternativas para tudo, em busca de fazer com que volte às atividades, normalidade e tudo mais. Pouco se fala da educação e nós estamos tendo crianças e mais crianças a cada dia mais confinadas dentro de casa e, enfim, não sei se causando problemas, trazendo problema, criando problema, vivendo problemas. A gente percebe que as redes sociais hoje ajudam, não sei até onde, para um segmento, para uma determinada setor, para uma situação, mas eu fico triste quando eu vejo uma criança de 6, 7 anos no meio das ruas se movimentando, se pulando, se dançando, porque está completamente embrenhada nas redes sociais, e que as redes sociais hoje, na maioria das vezes, fizeram um levantamento também, eu acho que não vai dar 2% educacional, é mais entretenimento, né? Mas não é um entretenimento educacional. Na avaliação da senhora como professora, não sei se a senhora já fez essa reflexão nos momentos de calmaria, né, que está difícil ter. Qual tempo que nós levaremos? O que a senhora pensa qual tempo levaremos para ter uma recuperação total de uma educação para a juventude, para a criança, para o nosso país pós-pandemia? Porque o prejuízo, eu vejo assim, na educação é muito maior do que em todos os outros segmentos. Expedito, essa geração, agora, esteja ela em qual nível escolar estiver, infelizmente não vai recuperar isso. Infelizmente, a gente vai seguir, seja criança, hoje adolescente, ou quem está na graduação, vai seguir com uma bola de neve aí de prejuízo desse período. Agora, confesso que eu não consigo imaginar quanto tempo nós vamos levar para conseguir normalizar dentro daquilo que é possível, né, o processo educacional. Agora, se nós não tivermos uma certeza, eu tenho, né, eu acho que o tempo é difícil precisar, assim como é difícil para nós imaginarmos quando essa pandemia vai acabar, também é difícil entender quanto tempo nós levaremos, mas uma coisa eu tenho certeza, nós precisamos de governos em todas as esferas que valorizem a educação e que entendam a necessidade. Países desenvolvidos têm uma valorização muito diferente da educação em relação à valorização que é tida pelo Brasil. E é isso que nós precisamos entender de uma vez por todas, porque se nós não tivermos nas esferas municipal, estadual e federal governos que valorizem a educação, nós não conseguiremos nos recuperar disso no mesmo tempo que países do mesmo porte que nós. Sabe o que eu falo? Porque a gente sabe, e todo mundo é sabedor, o ano letivo é 200 dias, aula. 2020 nós tivemos nada, né? Não se tem hoje um levantamento, Vilmar. Olha, gente, os 200 dias de aula de 2020 já foram recuperados 15, 30, um mês, 2 meses. Quer dizer, nós temos aí uma lacuna muito grande na educação. E, como disse a professora, infelizmente essa geração vai perder e dificilmente recuperará todo esse tempo perdido, né, Galvão? É verdade, Expedito. A pergunta que você fez, muito interessante, lógico, para ela responder, mas esse momento da pandemia, que foi atropelado a todos, principalmente a questão da educação, os investimentos que a gente percebeu, talvez também a estrutura que estava montada, até mesmo o saber do ensinar de muitos professores, pegou todo mundo de surpresa. E isso tem uma volta, essa questão do ensino, porque ensinar presencial, a gente sabe como funciona, mas essa questão virtual, ela tem que se fortalecer
ou ela continua muito atrasada em função até dos problemas sociais que nós temos? Por exemplo, você pega um aluno que desde a hora que nasceu, o pai deu um celular para ele, comprou um celular, entregou na mão dele, ele sabe até mais do que o pai. Como essa compreensão que você tem enquanto professora dessa disparidade, né, de igualdade, isso traz mesmo retrocesso total nesse momento, isso precisa ser mudado, porque o que aconteceu com nós foi uma coisa jamais inesperada. Como na avaliação da professora sobre a questão tecnológica, realmente, de ensinar dessa desigualdade que existe de classe no nosso Brasil. Ainda mais ela compromete a aproximação da igualdade? Compromete demais. Nós fizemos levantamento no início do ano, na escola que sou lotada, né? Em relação a quantos alunos têm acesso à internet, de que maneira eles têm acesso, né? Se é a internet móvel, se são os dados móveis ou se é a banda larga em casa, se tem e qual aparelho eles usam, né? Se é um computador, se é um celular. Tem crianças que usam o aparelho da mãe quando a mãe chega do trabalho. Então, assim, primeiro, nesse momento que nós estamos, nós precisamos de excelência o máximo possível nessa área, ou seja, os governos, cada um na sua esfera, precisam dar as condições para que os alunos acessem. Porque esse período, nós temos tido alguma economia, certo? Porque a manutenção das escolas não é a mesma de quando os alunos estão, o investimento ali não é o mesmo porque não está tendo aula presencial. Esses recursos, de alguma maneira, precisam ser organizados dentro do possível legal para ser investido nisso. Então, os alunos precisam ter acesso. Então, nesse momento que nós estamos em pandemia, nós precisamos de excelência nesse trabalho. No entanto, assim que possível, nós precisamos das aulas presenciais. O que significa isso? Significa que nós não podemos admitir que o ensino à distância seja algo, entre aspas, para sempre, ou que seja um projeto de educação, porque é muito diferente. Hoje, qualquer pai que você abordar que está com seu filho lá em casa, sem aula, ele vai saber te dizer que não tem condições do filho dele estudar em casa. Porque o menino precisa de uma explicação no horário que não está na aula online, ou a professora está explicando, a internet oscila, ou da professora ou do aluno. Então, assim, não é o projeto de educação que uma nação tem que ter, que o Estado tem que ter, que o município tem que ter. Agora, enquanto nós estivermos em pandemia, precisa buscar excelência nisso. Então, precisa sim dar acesso. Agora, o governo do Estado, eu vou confessar que eu estou ainda tentando digerir essa informação do governo do Estado, que agora, depois desse tempo todo, ele vai dar um computador, vai dar um recurso lá para o professor comprar um computador. Agora que os professores compraram computador parcelado, e não sei quantas vezes, tem gente terminando de pagar, porque não tinha condições de trabalhar de outra maneira. Tudo bem, está fazendo a obrigação dele, né? Não está fazendo mais do que obrigação, mas ele podia ter tido essa percepção antes. Ele poderia, porque nós tivemos sérios problemas de professores que não tinham a menor condição de ministrar aula, e temos sérios problemas de alunos que, como o Expedito falou, nós temos 200 de eletivo, nós temos alunos que perdeu tudo, porque ele não conseguiu acessar as aulas online. Agora, o aluno pegar uma apostila na escola, levar para casa e resolver sozinho, não tem a menor condição. Outro dia eu conversava com uma aluna da educação de jovens e adultos. Vocês imaginem a educação de jovens e adultos, né? Que a pessoa já deixou de ter o seu direito em termos práticos na idade que deveria estar estudando, e agora ela tem uma compreensão limitada, porque é natural, né? E ela não tem alguém do lado para explicar. É muito difícil. É assim com a alfabetização, é assim com todas as fases, mas principalmente com os pequenos e com o pessoal da educação de jovens e adultos, é um prejuízo imenso. Então, nesse momento, em termos práticos, precisamos que os governos observem que, se a pandemia não tem data para terminar, precisa otimizar, precisa dar as condições para os alunos terem acesso a essa aula virtual. E no momento em que acabar, precisa retomar as aulas presenciais e buscando a mesma qualidade. Professor, ainda também não cabe uma reflexão para o professor, porque fala muito do aluno, né? O aluno fica em casa, o aluno estuda de casa, o aluno não vai para... Mas o professor também não sofre uma perda grande? Porque se você está todo dia praticando uma coisa, você tem possibilidade de obter conhecimentos. Não vai ser necessário também lá na frente fazer um trabalho direcionado para o professor, neste caso?
Sim, os nossos professores, nós tínhamos, tanto nas escolas municipais quanto estaduais, existe um processo de formação para os professores. Esse tempo que era dedicado a assuntos do currículo escolar, ele foi gasto muito desse tempo tentando aprender a mexer com as tecnologias, porque não é simples também. Então, o professor teve um prejuízo muito grande nesse sentido, na formação dele, porque o tempo de formação para assuntos curriculares, ele está sendo gasto, às vezes, em uma coisa que a gente não esperava que ia ter que dar aula à distância, né? Olha, agora são 9 horas e 58 minutos, Galvão. Até para vocês tomar uma aguinha, pega uma aguinha para a professora, né? Trouxe uma garrafa diferente, eu nunca tinha visto essa garrafa aqui de café, né? E para você tomar uma aguinha, eu vou só fazer aqui, professora, eu sempre faço questão de abrir um parênteses e entrar com alguma coisa particular no meu pensamento. Eu vejo assim, em tudo na vida é preciso começar pelo começo, né? Não tem como você começar um prédio imagina aquelas 2 torres lá de Santa Catarina sendo construídas a partir do 89º andar. Não tem jeito. Quando você vai montar uma estrutura, quando você vai montar uma empresa, primeiro você tem que tomar uma decisão. O que você vai montar? Qual é a decisão sua? O que você quer fazer? Eu quero montar uma marmitaria. Ótimo, é isso que você decidiu? Então você tem que fazer agora o quê? Planejar. Você tem que ter um planejamento dessa atuação que você vai ter. Você vai ter que ter um planejamento. Você tomou a decisão, você planejou, agora você tem que ter o quê? Ação. Você tem que ir para a ação. E aí a gente vê no nosso país, eu não sei se é falta de inteligência, eu não sei se é proposital a coisa. No nosso país começa-se tudo pelo lado errado. Essa é a grande realidade. Começa tudo pelo lado errado, né? Desde as formações de grupos políticos. Olha, nós precisamos de gente para nos dar conhecimento, nos dar sustentação, para nos trazer ideias. Qualquer um pode ser político no Brasil. Qualquer um. Basta ter coragem, vontade e seja lá você é. Vai começar a fazer. Nós entramos no momento de pandemia, né? Aí de repente toma-se a decisão de, vamos falar, eu quero aqui a questão da educação, né? Olha, não vai poder os alunos estarem nas salas de aulas, vamos ter que fazer os estudos online. Mas você acha que precisaria alguém chegar para um governo e dizer, professor, mestre, senhor dos anéis aí de todo mundo, nós vamos dar aulas presenciais, então as aulas têm que sair de onde? Não vem da casa do aluno para o professor, tem que sair do professor e para o aluno. Então é óbvio que o mais coerente possível seria, primeiro, verifica lá em Sinop como é que estão os nossos professores. Todos têm condições de dar aula online? Não tem. Por quê? O professor lá ganha R$2.500. Se ele for dar aula online, ele tem que comprar um computador que custa 7 mil. Como é que ele vai dar aula? Será que isso é difícil imaginar isso? Então deveria, claro, partir primeiro do governo do Estado, ou do governo federal, não sei de quem, dizer assim, olha gente, a partir de agora não temos previsões, nós precisamos manter os nossos alunos em ensino e precisamos ter uma estrutura. Então vamos equipar primeiro os nossos professores, porque é inadmissível um professor hoje da rede pública ganhar R$2.000, R$3.000, sei lá o quanto que ganha, e aí ter que comprar um computador de 7 mil, porque se ele não comprar, ele corre o risco de ser até afastado das suas funções. Ué, você não está acompanhando a tecnologia? Vá acompanhar a tecnologia como cidadão. Aí não. Vamos dar a aula online e aí os professores que se viram, quer dizer, professor que comprou o notebook tem o privilégio de ter a webcam, mas aqueles que não têm condições de comprar um notebook, tinham um computador em casa, tinha que comprar uma câmera para botar, enfim, e as coisas foram simplesmente de uma maneira errada.
a gente percebe que as nossas autoridades preferem começar as coisas pelo errado, não é fazer a decisão, planejar e vamos à ação, não, primeiro vamos agir. Sim, mas e aí, lá na frente, vamos tirar com o quê? Não sei, cada um se vira. E aí nós estamos vendo realmente o caos que está instalado no nosso país, com a nossa educação, aquilo que os governantes pregam, né? Aquilo que é pregado. Porque as crianças são os nossos futuros. Mas futuro como? Sem educação, sem ensino, sem conhecimento, né? Então são coisas que não dá para você tolerar, não dá para você imaginar, né? Nós estamos nesta pandemia. Agora que nós estamos vendo alguém acordar para determinadas situações. Pera lá, agora nós temos que vacinar o povo da segurança. Mas lá atrás tomaram a decisão de vacinar presos. O pessoal que estava lá detido. Com medo do pessoal sair, fazer aglomeração, seria isso? Não sei, de repente nós vamos vacinar lá os detentos. Nós temos, por exemplo, Sinop, Mato Grosso, tem um presídio aí que tem um espaço para 390, mas porém pela demanda tem 900 superlotados, então vamos vacinar o povo lá, todo mundo lá. Aí agora começa a ver. Aí nós estamos agora na pandemia no extrapico, né? Porque agora, não sei nem se é mais pico, se é mais epicentro, eu acho que agora é extrapico, né? Porque nós estamos vendo uma situação. Aí começa agora a surgir as alternativas de vacinas. Quer dizer, tivemos um ano, todo mundo dizendo, olha, vai chegar a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, o epicentro, o centro, não sei o que lá. Agora começa a se perceber que dá para fazer algo. Quer dizer, começa-se novamente a coisa de trás para frente. Então, eu acho que o nosso país precisa realmente de uma reformulação. Não sei de que forma, eu sempre faço esse questionamento. Como vai começar por onde? Então, é bem complicado. Então, hoje você vê uma classe de professores que sempre, eu estou falando sempre, não é de ontem para hoje, não foi do mês passado, sempre é uma classe desvalorizada. Uma classe que simplesmente é obrigado, eu falo isso porque tem filho professora, a filha professora, né? Aí chega num momento como esse, que é a oportunidade do Estado, do município, do governo reconhecer, ele se empurra mais o professor para baixo. E aí, porque nós estamos falando de alunos que estão, mas tem professores que já estão meio paranoicos também, sem saber o que fazer. Então precisa-se de um cuidado todo especial também para a classe de professores, porque de repente pode ser que volte amanhã tudo à normalidade, os professores não vão estar preparados para encarar a coisa de frente novamente. Então, é uma situação assim bem complexa, mas que nós precisamos sempre realmente pontuar e que as pessoas têm que começar a pensar nisso. Então, eu penso dessa forma, enquanto o nosso país, em todos os segmentos, continuar fazendo a coisa de trás para frente, a tendência realmente é que nós não tenhamos aí muito sucesso pela frente, não. São 10h06, retornando aqui com a professora Graciela e também meu amigo Vilmar Galvão, e eu deixo você na liberdade, Galvão. Eu acho que vamos aproveitar o calor que você desligou o ar, né? Não, tá bom, mas nós vamos aproveitar o calor para a gente entrar em assuntos realmente que sejam contundentes para o nosso município, né? A gente vê que as coisas precisam funcionar. Eu não me canso, eu tô extremamente assim estarrecido de ver nossas lideranças e mais lideranças brigando e discutindo e debatendo decretos, e a coisa não funciona e o resultado não aparece da maneira que a sociedade gostaria que aparecesse. Esse é o gargalo, Expedito. Professora Graciela, como militante, uma pessoa que se envolveu com os movimentos sociais, e esse momento a gente depara com várias situações. Sinop não é diferente. Eu quero que você possa falar aos ouvintes, saindo um pouco da questão da educação agora, sobre a questão social, esse envolvimento do poder. Vilmar, você só me permite uma coisa que eu esqueci? Sim. Só rapidinho aqui, porque
Às vezes a gente solicita que as pessoas escrevam e a gente não dá atenção, aí o cara está lá do outro lado dando uma banana para nós. Assim, você manda eu escrever, você não lê, rapaz. Né? A Vanessa Vargas, né, está dizendo assim, é gratificante ouvir a vereadora falando sobre educação, pois ela sabe a realidade escolar, não há utopia, só realidade, e é representativo demais. Bom dia. Aí ela diz assim, muito bem colocada aqui suas palavras expedidas. Eu sou muito ruim, eu vou ter que arrumar uma assessoria para mexer com isso para mim aqui. Mas fique na liberdade. Falando de questões social do nosso município, né? Eu vejo assim que não tem um fecha, não tem uma política, não tem um planejamento. Eu quero falar de um assunto aqui, talvez tão distante, né, para muitos, mas para mim não é. Dias atrás eu acompanhava um programa de rádio e via um debate sobre a questão dos moradores de ruas, pessoal que fica no semáforo, num todo. E aí, se você for falar, logicamente, sobre todas essas questões, a gente vai pontuar simplesmente a questão da desigualdade, certo? E que você vai... Como vereadora, você já chegou lá e você vê essa polêmica e essa discussão que tem aí. Mas existe dentro da... Isso poderia até ser uma pergunta para a secretária de Ação Social, mas a oportunidade vai ter. Mas como que você vê as políticas voltadas para a inclusão social, não só dessa gente, mas como um todo no município? Há um planejamento, há uma política, há um desenho, um esqueleto já programado, principalmente nessa gestão, porque sempre... Sai gestão, entra gestor, sai gestor e a mesma coisa. E nós sabemos que nós não moramos num município pobre. Eu acho que eu não estou falando inglês, porque todos falam, provocam e diz da grandeza que é Sinop. Eu sei que em qualquer lugar do mundo isso acontece, mas existe uma política, né, voltada para esse tipo de situação no município de Sinop? Olha, essa foi uma das primeiras questões que me fez procurar a Secretaria de Assistência Social exatamente para fazer a mesma pergunta no início desse ano, porque é uma preocupação muito grande, e aí tem relação com a saúde, com a segurança, com vários aspectos, né? Os moradores, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que ficam no semáforo. Até o momento que eu procurei a secretária Sheila, ainda não tinham, eles estavam debatendo isso, né? Foi o que ela me repassou. E discutindo com a Secretaria de Desenvolvimento e tudo mais. Agora, o que eu penso? Eu não sei a que pé que está isso agora, né? Nós vamos procurar novamente para saber, e toda a agenda que a gente faz, a gente tem exercitado, procurar uma vez e deixar um momento para retornar e falar, tá, andou quanto isso, né? Até aquele momento, eles estavam ainda discutindo. Eu imagino que eu penso que nós temos que olhar para vários elementos aí, né? Tem pessoas, porque um dos argumentos que a secretária me disse que foi colocado na reunião é que essas pessoas, às vezes, os que estão pedindo um semáforo, por exemplo, que eles vivem disso e que têm um salário razoável com isso. Eu não acho que é uma realidade que todas as pessoas que estão ali têm esse objetivo de ter aquilo ali como um emprego. Então, o que eu acho que o município precisa ter? Ele precisa ter várias abordagens, né? A rede de atendimento psicológico, o CAPS, a saúde, a casa de passagem, né? Todos precisam estar preparados para receber. Isso não é uma ação simples, é complexo. Por isso que é interessante quando você fala que entra gestão, sai gestão, isso permanece, porque as pessoas acham que fazer 2, 3 reuniões debatendo vai resolver o problema, e não é assim, tem que ser permanente. Então, tem pessoas que estão ali que, de repente, tem um parente em algum lugar, tem que ter um contato. Isso é próprio da assistência social fazer, né? De repente, você consegue dar um atendimento inicial de saúde, um atendimento psicológico, suprir as necessidades materiais básicas, ou seja, a pessoa está alimentada, tem condições de fazer a sua higiene pessoal, e depois, com muito diálogo, conseguir encaminhá-la para as famílias. É simples? Não é simples, né? Se fosse simples, a gente não tinha isso em vários outros lugares que são super desenvolvidos e que é muito comum. Agora, precisa vontade e precisa, eu assumi, eu vou deixar tudo que a outra gestão fez e vou começar do zero de outro jeito. Não dá. E também não dá para fazer 2, 3 reuniões e achar que está resolvido.
E não dá também para ter uma política higienista. Eu vou mandar todo mundo embora de qualquer jeito. Porque não é assim, esse problema vai existir sempre. Então você precisa ter uma política de atendimento numa rede que atenda essa pessoa. A gente vai resolver 100%? Não vai, mas um bom percentual a gente resolve, né? Então, precisa dar condições. E aí, falando nesse assunto, entra a questão dos pequenos, dos ambulantes, né? Então, assim, você precisa entender que essas pessoas não têm a mesma condição que o empresário tem. Então, precisa ter uma política voltada para essas pessoas também. Como é que você vai exigir que a pessoa não venda, mas você não dá nenhuma alternativa para ela, vai viver como? Então, Sinop, essa visão de que Sinop, as pessoas elevam muito a questão de que Sinop é uma cidade desenvolvida, é uma cidade rica, tá, mas esse dinheiro está bem distribuído? É claro que a gente não quer aqui pregar que você tem que doar o que você tem para os outros, não é isso, mas o executivo e o legislativo têm a obrigação de olhar para quem está à margem dos direitos. Então, se eu não sou um pequeno empresário e eu quero ser autônomo e eu tenho ali a minha venda, eu preciso, através da Secretaria de Desenvolvimento, através do setor competente, dar as condições para essa pessoa exercer aquela função que ela tá se propondo a exercer e ter uma vida digna, né? Então, a gente questiona isso e também não está faltando um pouco da pressão. Por exemplo, sabemos que Sinop ela é uma cidade que tem mais um direcionamento econômico, né? Enfim, para o grande empresário e também para os grandes negócios. Sinop foi feito dessa forma, a gente sabe disso, né? Culturalmente a gente sabe disso. E os movimentos sociais, os movimentos que cuidam, não os movimentos só que faz como se diz, o pedido para alguém doar uma coisa e está ajudando, só isso é a questão assistencialista. Mas não há uma questão muito enfraquecida no nosso município, eu me coloco também nessa condição, de que os movimentos precisam ir novamente para a rua para discutir esses assuntos de uma forma mais contundente, mais firme. Não está faltando isso da nossa parte também? Muito bem, viu, Maria? Eu também me coloco na responsabilidade, porque nós, em Sinop, e isso acontece em outros lugares, mas estamos falando do nosso município, os movimentos sociais, eles ficaram calejados de alguns sofrimentos, ou Sinop também, muitas vezes, nem conseguiu se constituir enquanto uma cidade que tem determinados movimentos. Hoje, eu estive em uma atividade mais cedo, que a pessoa pegou a fala e disse, estão aqui representados todos os segmentos de Sinop. Eu fiquei olhando aqui e falei, como assim? Só tinha liderança de empresário ali. Nada contra, acho que tem que ser ouvidos com toda certeza. Eu ouço, particularmente, a gente recebe no gabinete, conversa e tudo mais, mas não estava toda a representação da sociedade ali. Agora os movimentos precisam de fato se organizar, e eu tenho esperança, confesso, eu sei que eu estou sendo muito romântica, mas esperança que o mandato de esquerda sirva para as pessoas também buscarem ajuda para se organizar. E nós tivemos, inclusive, já grupos nos procurando para se organizar, para pedir ajuda para se organizar. Isso é importante, porque Sinop, o mandato de esquerda não vai fazer nada em Sinop se não tiver apoio popular. E eu não tenho problema em falar isso aqui, não. Eu falo isso para as pessoas que nos apoiaram. Nós tivemos, nesse número de votos que nós tivemos, né, 1.122 votos, nós tivemos pessoas evangélicas, tivemos pequenos empresários, tivemos pessoal LGBT, tivemos pessoal do movimento negro, tivemos professores. Então, assim, um pouquinho de cada. Esse pessoal precisa estar organizado. Porque uma cobrança, por exemplo, quem que vai cobrar? Você perguntava antes em relação aos moradores, né, de rua. Quem que vai cobrar? Os movimentos sociais podem fazer isso. Está muito bem colocado o seu raciocínio, que essa organização precisa acontecer. Né? Às vezes a gente se cansa. Parece que está muito acomodado, né? Eu vejo assim. E os gestores, eles, para quem entende de política, sabe que só vai. O Expedito fala muito bem isso, no ferrão, cutucando. Exato. Não de uma forma brutal, agressiva, mas sim. E aí muita gente até questionou a questão dos prefeitos, governadores estar se envolvendo com a questão das vacinas. Então, nós sabemos, você sabe, eu sei, o Expedito sabe, de que nenhum governador vai fazer política a nível nacional para trazer a vacina, mas a pressão que ele está fazendo, que eles estão fazendo, sim, é que está fazendo com que as coisas
comecem a andar. Inclusive no com relação à Nordeste, o vacina. consórcio já está, né, adquirindo Exato. vacina. Desculpa, gente, mas a verdade tem que ser dita. Então, o que acontece? Vamos trazer isso, então, para as outras coisas. Exato, Né? para A todas as pressão, pautas. então, muita gente nos cobra ou questiona alguma coisa, mas fica só apenas no falar. Quer dizer, eu acho que a gente precisa ter uma atuação maior, que nem nós no movimento sindical hoje. Muita gente pergunta, aonde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Né? A pergunta é simples. O movimento sindical, e você pode falar sobre isso, principalmente do que aconteceu com relação à reforma trabalhista, a partir de 11 de novembro de 2017, todo o retrocesso que trouxe para os trabalhadores. Quer dizer, nós, em vez, muitas vezes, de estar nas ruas buscando e cobrando algo mais importante para a classe trabalhadora, nós temos que estar, né, nos matando, fazendo uma nova reengenharia para construir um novo modelo de sindicato, e é isso que nós estamos fazendo. Muita gente se engana de que o movimento sindical está né, encolhido. Não, nós estamos novamente nos reinventando para que a coisa possa acontecer de fato. E eu vejo aí que o movimento sindical, os movimentos populares, inclui ele, tem a obrigação, o dever de pressionar a classe política. Classe política é essa. Se não pressionar, não tem como. Então, o que eu sinto é que, na maioria, me incluo nisso, dos movimentos sociais, se encolheram, se amedrontaram, se acovardaram diante de gritos e de berros de pessoas que... Então, se é bom para gritar, se é bom para falar alto, se é bom para dar a resposta alterna, que cuida então e que faça o que tem que fazer. Porque os problemas que nós estamos tendo agrava muito mais, estão sendo agravados. Então, meu questionamento é esse, que você pudesse falar sobre o retrocesso da reforma trabalhista, falar também sobre a questão previdenciária, quer dizer, todo um retrocesso que nós estamos tendo que nos reinventar novamente sobre esses assuntos. Sim, essa reflexão que você faz em relação ao sindicato que você participa, vale também para a Dufmat, para o Sintep. Nós tivemos para todos os sindicatos, né? Nós tivemos um momento muito duro agora, que com todo esse retrocesso ainda nós temos governos que têm a mão pesada para a greve de 2019. Nós tivemos corte de salário, ficamos aí, eu nem lembro mais quanto tempo teve aquela greve, mas foi longo e nós tivemos corte de salário. Então, assim, hoje, às vezes as pessoas têm uma visão errada, mas muitos direitos são adquiridos através dessa luta sindical. E esses direitos, eles refletem toda a sociedade, eles refletem na economia, eles refletem em tudo. Então, os sindicatos têm que se reorganizar, e os retrocessos estão na reforma administrativa, estão, por exemplo, aqui no Estado, a Lei 510 que eu mencionei. Então, nós precisamos de formação com a nossa base e precisa pressionar mesmo. Eu fiz no início do ano um requerimento, vou usar uma pauta específica que é a área da saúde, um requerimento completo para o secretário de saúde do município de Sinop, pedindo, olha, como que a gente está se organizando em termos de oxigênio, que a gente já sabia que tinha faltado no Amazonas e que com certeza isso poderia acontecer em outros estados, em termos de organização para vacina, os sindicatos, eles têm também essa possibilidade de cobrar em várias pautas, né? Seja em relação à valorização do servidor, seja em relação à saúde, seja em relação à educação, e isso precisa ser feito. Agora, as reformas duras que nós tivemos aí, nós vamos levar um tempo para nos recuperar. E eu acho que os sindicatos estão nesse movimento de ganhar força novamente, para que a gente consiga, de repente, lutar por essas pautas, e precisa, porque o cenário, o Expedito falou antes, de como é que nós vamos nos recuperar desse cenário. Nós vamos ter que nos recuperar com muita organização, muita cobrança, muito planejamento, né? E não adianta esperar que isso venha só da classe política. Precisa ter cobrança mesmo, né? Deixa eu aproveitar aqui, agradecer o Dionísio Caiabi, está dizendo assim, bom dia, Expedito, você falou muito bem sobre a educação, nós que moramos longe da cidade não temos como dar aula pela internet. Eu sou professor e aqui não tem internet boa, não tem notebook. Obrigado aí, assina Dionísio Mairaipo Caiabi, lá do município de Juara. Ele é indígena e mora na aldeia Tatuí. Olha que beleza, né? Muito bom. Um grande abraço aí para o pessoal da aldeia Tatuí, né? Muito bom. Professora, falando nesse aspecto, questão sindicato,
movimento. Eu converso muito com o Vilmar, discuto muito. Eu acho que os retrocessos e as reformas e mudanças em todos os segmentos, a gente tem que avaliar duas situações: o que foi feito e o que não foi feito. Eu acho que ao longo dos movimentos sindicatos, não se buscou fazer totalmente a coisa correta. Porque se tivesse feita totalmente a coisa correta, não haveria forças superiores para fazer com que as decisões tomadas lá atrás fossem mudadas. Eu digo isso porque eu tenho um exemplo claro. Na época que os movimentos, os sindicatos eram, como se diz assim, o auge, né? Mas não se buscou lá naquele período criar as lideranças na sua totalidade para representar os seus movimentos. Eu cito isso porque eu tenho um exemplo claro. Meu amigo Vilmar Galvão sabe do que eu estou falando e quem está. O Vilmar há 30 anos vive no movimento sindicato. Há 30 anos, certo? O Vilmar por 3 vezes tentou ser representante do seu movimento. E quem não quis? Foi os outros? É péssimo isso. Foi as pessoas que não queriam o Vilmar lá? Não, quem não quis foi aqueles que ele defendeu ao longo da sua trajetória. Porque se eles quisessem, não precisava tentar 3 vezes. Na primeira vez, nós somos representantes aqui. Então, a nível de governo federal, a voz que se ouvia em Brasília era do saudoso ou não, Paulo Paim? No Senado é o Paulo Paim. Ainda é o Paulo Paim, não morreu não, né? Não. Tá bom. Não, no Senado é o Paulo Paim. Aí nós temos 500... aliás, é uma das únicas vozes. Então eu pergunto assim, pera lá, aí você vê numa Câmara Federal, quantos representantes da classe, daqueles que realmente defendem o povo, daqueles que brigam pela sociedade, estão lá presentes? Então, quando eu falo assim, eu digo assim, os retrocessos na sua vida acontecem por culpa só para te ajudar, sobre essa questão do desequilíbrio de força e de poder. Quando houve a reforma trabalhista, que aconteceu do jeito que aconteceu, que até nós fomos pegos de surpresa em muitos aspectos. Muita gente, mas por que os trabalhadores não reagiram? Porque a nível de decisões de governo, nós colocamos nossos representantes. São quantos deputados? São 513. Na época da reforma trabalhista, que aconteceu a reforma trabalhista, nós tínhamos apenas 167 parlamentares com posição voltada para os trabalhadores. Então, aí, só para que você complemente o seu raciocínio, Expedito, está a desigualdade, a diferença. Nós íamos ganhar de que forma? De que jeito? Simplesmente colocar sobre a mesa o debate, debater o assunto e pronto, porque tudo é votado e todas as peças são discutidas dos projetos. E como você vai ganhar uma parada dessa? Então, nós fomos pegos exatamente por essa situação. Não significa que os trabalhadores têm que colocar a maioria dos seus representantes lá. Não, mas há que ter um equilíbrio. E nós estamos num desequilíbrio, né? A classe trabalhadora precisa compreender isso. Que não dá para colocar à mesa projetos porque você vai, em favor dos trabalhadores, tomar cacete. Eu vou na questão da educação, professora, também. Você sabe o que eu percebo no nosso... por isso que eu falo, o nosso país precisa primeiro, você mudar. Você é professor a vida toda. Ora, você é professor a vida toda. Você tem uma oportunidade de estar numa representatividade lá, de um poder executivo, de um legislativo, seja municipal, estadual. Aí você chega lá, você se coloca assim na condição de que não, agora eu estou aqui, agora eu tenho que defender todos. E o pior é que na maioria das vezes você defende todos e a sua classe você esquece. Eu vou citar aqui, por exemplo, Sinop. Nós já tivemos, quantos professores nós tivemos na Câmara Municipal? Nós tivemos o professor Ivonei, por um bom período lá de São Cristóvão, o saudoso professor Joel Baldo. Aí tivemos professora Branca, temos aí o professor Raimundo Edivaldo Costa. Nem sei se ele gosta de ser chamado de professor ainda, porque faz tempo que ele não milita nessa área de professor, né? Aliás, viu, professor? Espero que o senhor me atenda, pelo menos,
E se o senhor não quiser ser entrevistado pelo Marupá em debate, o senhor diga, olha, eu não quero ser entrevistado pelo Marupá em debate, porque já são 3 finais de semana que eu estou tentando conversar com o senhor de uma promessa que o senhor fez, e o senhor não apareceu, não sei qual que é o motivo, mas nós vamos ficar no aguardo e o espaço vai estar aberto. Então veja assim, professora, não é hora também daqueles que defendem, que luta e que não basta, não, nós vamos gritar, mas o nosso grito mais alto é pela classe que nós defendemos. Vamos trabalhar por todos? Não tem como você chegar lá e dizer assim, não é só isso. Não, tem que ser todos. Mas eu tenho uma classe que eu defendo. E essa classe tem que ser ouvida. Né? Não está na hora também dos posicionamentos ser mais direcionado para aquilo que é importante, para aquilo que você defendeu ao longo do tempo. A senhora é professora, hoje a senhora é a vereadora, a professora Graciele. Não é justo a senhora dar uma prioridade para o grito educação dentro do legislativo do município? Com certeza, até porque se nós tivermos um representante de qualquer outra área ali, né, se forem as áreas economicamente mais favorecidas, eles vão defender a classe deles. Então, nós que estamos como trabalhadores, servidor público, professor, enfim, tem que defender a sua classe como pauta primeira. Por exemplo, a senhora disse que teve uma atividade hoje na Câmara. Tinha algum diretor de escola lá nesta... Então, nenhum, absolutamente. Então não estavam todos os segmentos da sociedade representados. É isso? Só para deixar claro, é uma atividade convocada pelo Executivo, viu? Não, porque se é comigo, eu já chamo logo a classe. Independente quando eu falo isso. Eu estou falando isso, sabe por quê? Que eu tenho um filho que é empresário, e nós estávamos numa viagem terça-feira, e ele ficou revoltadíssimo com essa definição. Esteve reunido todos os representantes da classe empresarial, falando negativo. Eu sou empresário, eu não estive lá. Mas eu estava representando. Não, pera lá. Então as coisas precisam ser de maneira diferente. Com certeza. Hoje mesmo uma colega falou, não, minha mãe é empresária, mas não está aí, está lá trabalhando agora. Então, assim, tem que haver representação de todos. E em relação aos professores, às lideranças sindicais que assumem um papel no legislativo, elas têm que ter o apoio incondicional à sua classe. Em especial, falando da educação, falando da minha classe, eu sei perfeitamente, como foi mencionado pela Vanessa aí nos comentários, o que a gente passa lá no chão da escola, o quanto a gente é desvalorizado, o quanto é esquecido, o quanto nós não temos um reconhecimento do trabalho. Então, precisa defender mesmo a qualquer custo. Nós temos uma dificuldade no nosso mandato, por quê? Como eu falei, nós tivemos N bandeiras apoiando, né? N segmentos. Mas, obviamente, eu sou professora, inclusive meu nome parlamentar é professora Graciele, então essa é a minha primeira pauta, sem sombra de dúvidas. Então, a bandeira da professora, não precisa a gente nem perguntar, né, Expedito? É a educação até porque, da forma como a educação está. Até porque você já fez essa pergunta para alguns. Exato. E todos disseram, não, estamos pelo social. Exato, porque veja o seguinte, quem define uma bandeira sabe o que quer. Exatamente. É evidente, claro, que como legisladora você vai atuar em prol do município, das políticas públicas, sociais, enfim, em todas elas, econômicas. Mas a bandeira da educação é que gratifica, que te levou a ser vereadora. Sim. E esses debates que acontecem, porque tudo envolve a educação, né? E falando de como é montado todo uma gestão, essas pautas que coloca, representado por isso, representado por aquilo. Eu vou falar a verdade aqui, Expedito, vou ser sincero, igual eu tenho mais ou menos, a não ser os conselhos, né, que eu participo do Conselho Municipal do Trabalho, temos diretores aqui que participam do Conselho Municipal de Saúde, nós estamos praticamente nos 3, 4 conselhos, né? Mas eu não me sinto representado por essas reuniões, os trabalhadores, porque eu nem sequer estou sendo convidado e não tenho nenhum problema, nenhuma mágoa por isso. Mas eu sinto assim, que quando a pessoa tem uma bandeira definida, ele sabe o que quer. E eu vejo que a bandeira da educação, ela é uma bandeira muito importante, especial para qualquer município e estado. Então, eu não estou despedindo, mas dizer assim, que cada um dos que está lá, são 15, Expedito. São 15. Você imagina 15 bandeiras, né, sendo trabalhada, afinco, determinada, porque a educação é isso.
Você não pode desistir, de forma alguma, das pautas, sejam derrotadas, seja não, porque a educação é tudo na nossa vida. Então eu não concordo, viu, Expedito, quando a pessoa fala assim, eu não tenho bandeira. Você tem que ter bandeira. Você precisa ter bandeira. E eu vejo que os professores, nesse momento, precisam se unir, se juntar ao pessoal da educação, porque no parlamento precisa de uma voz. E essa voz é você. E espero que você contribua e dá o máximo de si para que a pauta da educação seja abordada todos os dias, todos os momentos e todas as horas, sem que haja nenhuma folga, porque a educação ela não pode ter, como a saúde, exatamente vacilo, porque o prejuízo é grande, né? Com certeza. Nós estamos com essa missão, né? Mas eu acho que nós temos muito, né, a ser feito. Eu não sei até que ponto as pessoas se sentiram representadas anteriormente. Eu, particularmente, não me senti representada ainda enquanto educadora no município de Sinop. E eu espero, não é uma missão fácil, eu espero conseguir fazer aquilo que for possível fazer dentro do Legislativo de Sinop pela educação. Acho que isso é fundamental. E acho que todos devem, sim, assumir uma pauta e mostrar para que vieram em relação a essa pauta. É fácil? Não é, como vocês já mencionaram aqui algumas vezes. Nós estamos lá em 15 vereadores, né? Então, é óbvio que para aprovar um projeto a gente precisa de voto. Mas você tem que ir explicando a importância e lutando, ter a população organizada, ter os sindicatos, os movimentos, né? A base organizada, para cobrar dos governantes que aquilo que é legítimo e que for apresentado por nós, enquanto representantes da educação, que seja de fato aprovado. Expedito, mais uma perguntinha rapidinha, por causa do tempo que nós temos, mas o tempo é nosso. E a questão da cultura, professora Graziela, como é que você analisa essa questão dos investimentos, das políticas públicas voltadas para a cultura do município, que é um processo educacional também, né? É um processo de desenvolvimento, né, do ser humano, enfim. Sim, inclusive Sinop tem que parar de achar que cultura é promover o Natal, a Páscoa, e não, cultura tem uma série de ações que precisam ser desenvolvidas e precisam ser vistas durante o ano todo. Nós tivemos um prejuízo imenso para Sinop, para a cultura, para a economia, para todas as esferas, que foi o recurso da Lei Aldir Blanc, nós estamos inclusive lutando com a deputada Rosa Neide e com outras lideranças políticas na esfera estadual e federal, para tentar reverter isso, que é o recurso da Lei Aldir Blanc, né, 900 e poucos mil reais que voltaram, ou ainda estão no caixa do município, mas que não chegaram para os artistas, que por sua vez desenvolveram os projetos que tinham que desenvolver. Com certeza também gastaram com isso, mesmo em meio à pandemia, para ter esse recurso, para manter a sua... E não receberam. Isso é inaceitável para um município que se diz um município desenvolvido como Sinop. Como é que erra num negócio desse se estava desenhado, o projeto, a forma como era para fazer? Então, assim, foi lançado o edital, os artistas aderiram, desenvolveram seus projetos, e aí o que Sinop fez? Não pagou. Desenvolveram o projeto e foi passar. Mais de 180 projetos desenvolvidos, fizeram tudo. São 980 famílias representadas que não tiveram o recurso. Então, assim... Primeiro que nós tivemos um retrocesso de deixar de ter Secretaria de Cultura, deixar de ter Secretaria de Esporte. Agora, né, estamos nesse cenário caótico, a gente precisa começar a olhar para todas as expressões artísticas. Eu fui do movimento hip hop. Mas essa questão da cultura aí, desse erro que houve, dessa falha, não há como reverter, porque eu acho que o município teve a sua parcela de culpa, que foi a prometer, né? Prometeram. Sim. Nós não estamos falando aqui, né, Expedito, do gestor principal lá, o secretário, mas enfim... Houve falhas. O executivo, né? Não dá pra... E tem mais uma, ninguém está falando disso e todo mundo ficou quietinho. Inclusive se acovardaram os artistas. Quem participa da cultura. Se acovardaram. É aquela história, né? Isso no movimento sindical acontece muito, né? O medo, a repressão. Não, gente, é isso e é disso que nós estamos falando. É de você se colocar à frente de situações como essa. Eu acho uma vergonha. Eu toquei nesse assunto porque eu tenho certeza que a professora tem conhecimento e como vereadora precisa ter e precisa cobrar, porque realmente foi lamentável o que fizeram com nossos artistas num momento tão dolorido que é essa questão da pandemia.
Sim, lá em janeiro, se não estou enganada, assim que assumiu o diretor de cultura, acho que na primeira semana de trabalho dele, eu chamei para conversar e dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu sei que você está chegando agora, mas queremos, inclusive fui muito bem recepcionada pelo César, mas assim, queremos saber o que está acontecendo, você vai tomar pé disso e nós queremos dar um retorno para a sociedade em relação a esses valores. Os artistas em si, inclusive nós tivemos alguns sendo um pouco duros conosco, porque nunca foram representados por ninguém, e aí quando alguém representa, eles também cobram de uma forma dura. Tudo bem, eu acho que a gente está ali para ser cobrado mesmo, né? É direito. E tem que ser, porque se fosse assim durante 4 anos, a gente teria outro cenário. Se eu chegar lá contando uma historinha para você e querendo que tudo seja paz e amor... Não dá, né? Não dá. Você está numa posição... Até falaram para mim assim, mas como que você... Eu falei, não, eu estou ali para ser... É isso mesmo, a gente se expõe, a gente coloca a vida, né? Quando você está nessa função. Mas o fato é que nós tivemos, inclusive, na quinta-feira, uma audiência com a deputada Rosa Neide, e eu pedi a ela que olhasse em especial para a situação de Sinop. Por quê? Porque o dinheiro está na conta e os artistas já fizeram o projeto. Agora, ontem saiu a prorrogação da Lei Aldir Blanc, e nós vamos olhar como foi ontem, nós não tivemos tempo ainda para olhar isso por conta de outras pautas da saúde, mas nós vamos olhar se isso vai contemplar a realidade de Sinop, para que seja pago esses valores que já estavam, que deveriam ter sido empenhados. Porque, tendo sido feito tudo isso, era só empenhar o valor. Se empenhasse, podia pagar em qualquer momento desse ano, mas não foi empenhado. Isso é muito sério, porque como eu falei, volto a dizer, né? São 180 projetos e, portanto, pressupõe que são 180 famílias envolvidas. E tem que ter esse respeito, né? Pois é, agora são 10 horas e 39 minutos para nós irmos para o final do programa. Deixa eu só registrar aqui o nosso grande e glorioso Éder Piscini. Diz assim, bom dia. Criaram a ilusão de que o trabalhador pode negociar seu contrato de trabalho, que poderiam resolver seus problemas trabalhistas sozinho perante a empresa, e todos acreditaram. Mas a máquina da justiça do trabalho foi travada, sem acesso ao trabalhador. Os sindicatos perderam muito com a reforma trabalhista e tem que percorrer todo o caminho novamente. Enquanto isso, o povo padece. Parabéns à vereadora. O Ivanildo Ramos Vieira, a professora Graciele é uma luz no fim do túnel. Dionísio está dizendo a vereadora, parabéns aí à vereadora Graciele. Vereadora, para a gente finalizar, eu acho que, primeiro, as pessoas têm que, isso, e foi importante a senhora ter dito, cultura, é o que eu falo, Vilmar. Quando eu falei lá atrás, a questão dos representantes, ou dos representados dos movimentos, né? Quer dizer, tem os representantes do trabalhador. Na hora que precisa do trabalhador, ele não vai. Aí nós temos a cultura. Na hora que precisa, os artistas esperneiam, na hora que é a hora de bater o pé, eles correm, como você disse. Os próprios músicos, pera lá, ou será que eles não têm conhecimento de tudo isso? Tem também, né? E cultura não é Natal, cultura não é Páscoa, e cultura não é aniversário da cidade. Então, quer dizer, não pode fazer Páscoa, não pode fazer Natal, não pode fazer aniversário da cidade, então acabou, não tem mais nada, não tem cultura, né? Então, para a gente finalizar, professor, eu gostaria de deixar a senhora, isso é uma frase criada, isso foi estudado, acho que a NASA depois vai ter que verificar isso, né? A NASA está evoluindo, a senhora vai ficar na liberdade. Isso foi uma frase criada. Não, exatamente. Mas é legal isso? É ótimo, adorei. A senhora fica na liberdade para fazer suas colocações do jeito que a senhora quiser. Eu finalizo o programa sempre nas entrevistas com os nossos entrevistados, principalmente tratando-se de área política. Nós temos 3 esferas que movem o país, que é a federal, estadual e municipal. Eu gostaria que a senhora começasse falando como que a senhora está vendo o cenário nacional, de como que a senhora está vendo o cenário estadual da gestão. Eu estou falando de gestões. Gestão Jair Messias Bolsonaro, gestão Mauro Mendes, e o que a senhora está vendo e o que possivelmente poderemos ver com a gestão Roberto Dorner e chegar na sua conclusão final, o que você está vendo em relação com os trabalhos e a coisa está caminhando, qual rumo está tomando o legislativo da qual a senhora é representante? Socorro, parece simples, mas é difícil. Vamos lá. A senhora fique na liberdade, que eu vou até tomar uma água. Ótimo. Bom, tem muitas coisas para ser dito sobre essas esferas, mas eu vou falar o básico do básico, né? Pelo menos um elemento de cada um.
A nível federal, na minha opinião, o governo do Bolsonaro, infelizmente a gente precisa dar nome, às vezes os apoiadores não gostam, né? Mas é necessário dizer que ele fez um desserviço nessa pandemia, né? Lamentavelmente, ele foi a pessoa que deu exemplo de que não era importante usar máscara, de que podia fazer aglomeração, de que podia ir para a praia, de que podia... Foi a pessoa que lá em agosto de 2020 recusou 79 milhões de doses de vacina. E isso para nós está custando agora nada mais, nada menos do que vidas. Está custando vidas de pessoas que nós amamos muito. Então, assim, isso é sim política pública, isso é sim pensar o social, isso é sim o papel de um governo. Então, lamentavelmente, isso é um problema. Nós tivemos um retrocesso aí em termos de Ministério da Cultura, da Educação, das causas minoritárias, né? Essas pautas retrocederam nesse governo e isso é uma pena. Mas, lamentavelmente, nesse momento, o que se destaca, aliás, centralmente as vidas que nós estamos perdendo, e isso tem contribuição. É claro que ninguém esperava a pandemia, qualquer governo que tivesse ali teria uma dificuldade, mas o fato de ser negacionista e de não reconhecer que a gente perderia muitas vidas e poderia perder mais com o desserviço como foi feito, isso está nos custando um alto preço. Governador Mauro Mendes, eu como sendo professora, a gente acaba sempre falando, né, do nosso local de fala, professora e trabalhadora de uma maneira geral, né, que trabalho desde os 12 anos de idade, é uma pessoa que não consegue ter sensibilidade para olhar para o trabalhador, e isso reflete nas políticas que ele adota e na postura que ele adota enquanto governante, e isso reflete no não reconhecimento dos direitos da classe trabalhadora, dos professores, e reflete em prejuízos, inclusive. E acho também que são, em especial falando agora do governador Mauro Mendes, ele fica jogando, na minha avaliação, por exemplo, agora era para decretar alguma coisa, que ele decretasse, aí joga para a Assembleia, há um jogo, aí a Assembleia devolve para o Executivo. Então não há um pulso firme para dizer, olha, tem que ser feito. Porque, lógico, ninguém quer perder voto, e hoje falar em lockdown é perder voto, né? O problema é que nós estamos perdendo vidas, então o que acontece? Ninguém aqui é favorável ao pequeno empresário quebrar, a pessoa ficar sem emprego. No entanto, faltou planejamento e faltou assistência também para o pequeno empresário, faltou assistência para a população, faltou reconhecer a necessidade de auxílio emergencial nas 3 esferas. Então, essa é uma marca que eu acho que tem que ficar do governo do Estado. Inclusive, professores que estão me ouvindo, não se iludam com o computador que ele está doando agora, porque a gente está sofrendo desde o início da gestão dele, de diversas maneiras. Então, é preciso reconhecer, perceber quando que o governante está querendo comprar com esmola as pessoas no final do seu governo. Então, é necessário pensar sobre isso. No governo municipal, a gente está começando agora, a gente tem a paciência de dizer, não, nós temos que avaliar, né, perceber o que dá o tempo para a pessoa se encontrar. Eu acredito que o Executivo tem feito uma coisa que eu acho que precisa ampliar, mas que é ouvir. Eu particularmente não esperava, eu convidei o prefeito para ir até a Casai, né, para dialogar com os indígenas. E eu até comentei com ele, brinquei, eu achei que o senhor não iria. Ele foi, ouviu, então assim, eu acho que esse ouvir, ele é necessário, é importante, e nós esperamos que ele se transforme agora, que ele resulte agora em atenção a todas as esferas. Eu particularmente vou levar todas as vezes que for necessário demandas das periferias, eu quero que elas sejam ouvidas da mesma maneira que se ouve empresários. Então essa é uma cobrança que nós vamos fazer. Então, acho que nesse momento esse ouvir é uma característica muito boa. Agora, nós precisamos ouvir todas as classes, né? Então, eu não sei como que o Executivo está fazendo essa busca ativa para ouvir todas as classes, mas de minha parte será feita a cobrança para que ele ouça. Em relação à Câmara de Vereadores, é o que eu falei, eu não acho que hoje haja ainda uma divisão, né, um racha, digamos assim, mas acredito sim que há uma tendência de se apoiar determinadas pautas, alguns apoiarem pautas mais voltadas para o empresariado ou para um grupo mais elitizado, ou economicamente mais favorecidos, outros não. Eu acho que isso é natural, é da democracia. Eu, particularmente, vou levar as pautas, né, da educação centralmente e das periferias, das pautas que não se sentiram representadas anteriormente nesta Câmara de Vereadores.
E a gente espera que elas sejam recepcionadas com o mesmo respeito que forem levadas, que forem as pautas dos grupos economicamente mais favorecidos. E temos essa esperança. Agora, se daqui a 4 meses vocês me procurarem para conversar e o cenário não estiver respondendo a essa expectativa, eu não tenho dúvida de que eu não vou ter problema nenhum em falar sobre isso. Tá certo. Eu quero aqui, de antemão, agradecer imensamente. Só fazer mais uma pergunta. 3 meses de vereadora? Não chega a ser 3 meses. Já bateu um desânimo ou não? Olha, umas 7 vezes por dia. Já se perguntou assim, meu Deus do céu, Graciele. Onde você foi se meter? Muitas vezes por dia. Eu falo pro pessoal, eu vou deixar isso aqui às vezes, mas assim... Eu brinco, né? Inclusive, isso passa também por uma outra coisa que eu falei aqui. Nunca foi meu sonho ser vereadora, mas essa foi uma tarefa assumida com responsabilidade e ela vai ser feita com todas as minhas forças. Não significa que ficarão todos satisfeitos comigo, mas ela vai ser feita com todas as minhas forças defendendo a minha pauta. Agora, pensei muitas vezes, gente, o que eu estou fazendo? Sendo professora, a gente tem os perrengues, mas sendo vereadora, você tem que lidar com umas opiniões diversas, você tem que lidar... Às vezes com esse cenário de dizer, olha, está toda a comunidade representada aqui, não está coisa nenhuma. Então, assim, até você mostrar que Sinop não é só, né, um recorte que as pessoas veem, não é fácil não estar ali, mas a gente está aí com garra, né? Dona Vilma fez uma mulher forte, então eu vou usar essa força para aguentar esses 4 anos e desenvolver o melhor trabalho que eu conseguir. Levantar uma bandeira, como o Vilmar disse, é difícil, né? Porque tem um município que necessita de tudo. Mas a professora Graciele tem na mente um legado a ser deixado no final desse seu primeiro mandato? Olha, eu quero muito que as pessoas se sintam representadas, as pessoas que não se sentiam antes. Agora, eu quero que elas percebam, e quando eu falo assim, desculpa o empresariado se eu não puxar essa sardinha, mas é que vocês já estão muito bem representados. Mas eu quero que, por exemplo, o trabalhador lá da periferia, o pai de família, que vive às vezes com R$900, que ele entenda que se ele tiver uma pauta, e não é assistencialismo, mas se ele tiver uma pauta, ela vai ser defendida, que alguém que está lá na Câmara falando é alguém que já passou necessidade de alimento, inclusive. Eu quero que as pessoas tenham esse reconhecimento. O legado que eu quero é que as pessoas entrem na Câmara, como eu já entrei muitas vezes na Câmara, me sentindo assim, gente, mas o que eu estou fazendo aqui? E sentindo que as pessoas estavam olhando torto para mim, muitas vezes. E eu quero que as pessoas entrem lá e se sintam à vontade. As pessoas que são trabalhadoras, os professores desse município. E não quero nunca que eu ouvi de professores, como ouvi muitas vezes na campanha e ouço até agora, que eles nunca se sentiram representados na Câmara. Eu não quero isso. Eu quero que eles digam, não, nós já tivemos uma representante. Tá certo. Obrigado. Vilmar, para suas... Cumprimentar pessoas que entraram aqui e dizer muito obrigado por estar acompanhando nós. E para a vereadora Aparecida Cida, parabenizo a você. Maria da Glória, essa eu conheço, essa é uma lutadora, guerreira. Maria da Glória, muito obrigado por você estar acompanhando nós e saber de que nós estamos na luta. Você faz parte dela. 2 vezes ela colocou aqui, ela até fez uma pergunta agora, mas para outra oportunidade, você está certa, viu, Maria? Quem perde são os trabalhadores e não construir os seus verdadeiros representantes, né? Então, obrigado. E ela está dizendo aqui, eu sou de Várzea Grande. Várzea Grande. Mas aí ela me representa, no caso ela é essa. Então, a Maria da Glória é do movimento Sem Terra. Sim. Entendeu? Enfim, sempre lutou nessa área. E ela não é presidente de nenhuma dessas coisas, não. Ela participa porque ela gosta mesmo. Ela vai em frente. Aonde tiver uma bandeira de defesa dos menos favorecidos, daqueles que precisam de um grito, ela é a primeira que está lá. Muito bom. Um abraço afetuoso a você, viu? Professora, obrigado mais uma vez. Deixo agora para suas considerações finais e sucesso na sua caminhada, na sua trajetória como representante do povo. Vereadora, não, você está lá representando o povo. Então você escolha o melhor caminho para representar o povo que o colocaram lá, né? Quantos votos? 1.122. Então foram 1.122 que acreditaram e que disseram, vamos colocar lá,
né? Então, espero que a senhora tenha realmente essa sabedoria e possa representar bem essas 1.122, além dos demais que estão à sua volta. Grande abraço, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Expedito. Obrigada, Vilmar. Obrigada pela acolhida, que é muito bom você ir para um lugar para fazer o debate político, mas se sentir acolhida e respeitada, isso é muito importante. Então, eu quero agradecer e dizer para a população, tenham sim paciência com a professora Graciele, porque ela está no primeiro mandato, mas cobrem quando tiver que cobrar, o nosso gabinete está aberto para isso, tem o telefone que está sempre rodando nas nossas redes sociais, e nós estamos à disposição para dialogar e para fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Obrigada a todos que ouvem aí a Rádio Marupá e que a gente possa continuar dialogando por esses espaços. Obrigada mesmo. Grande abraço, Galvão. Obrigado, Expedito. Obrigado, professora. E mais vezes possa voltar aqui e dialogar e falar conosco. E é muito bom ter esse bate-papo, assim, um sábado. Então, felicidade para você. Abraço, Expedito, e todos os nossos internautas. Gente, nós estamos chegando ao final do programa. Agradeço mais uma vez a professora Graciele, agradecer a sua assessoria que nos atendeu muito bem, de pronto já firmou o compromisso. Agradecer a você, internauta, que está aí, seja no norte, no sul, no nordeste, não sei aonde, no mundo, mas você está acompanhando. Dizer que as coisas só mudam quando você mudar, tá? Tome decisões. Hoje nós temos os representantes que nós queremos. Não foi eles que quiseram, foi nós que quisemos e colocamos lá. Ano que vem é ano de eleição, troque os representantes se achar que não lhe serve, né, e faça a sua parte. Né? Nós estamos numa pandemia que não tem hora para acabar, não tem dia, não tem momento. Infelizmente o que se vê é tragédias e mais tragédias, mas faça a sua parte, cuide. Né? Não fique esperando que o presidente, que o governador, que o prefeito, que o vereador vá cuidar de você, porque até o momento ninguém se posicionou nesta condição, né? Então, cuide-se. O que nós queremos é que essa vacina apareça o mais rápido possível, independente de onde está vindo, quem está vindo e como está vindo, mas a população mundial precisa disso. Começa a se ver que as coisas começam a mudar. O nosso país é cheio de altos e baixos, e eu fiquei imaginando aqui como que as coisas podem chegar ao ponto que chegaram se nós temos lá pessoas para nos representar que ao tentar chegar diz, olha, vou estar lá, contem comigo, sou eu, e de repente nos abandona. Nós estamos vendo aí um novo ministro da Saúde que entrou recentemente, espero que faça diferente, pelo menos eu tenho percebido que algo diferente está acontecendo. Primeiro, levantamento de todos os estados de mortes, com CPF e RG. Né? Segundo, número de vacinas foram distribuídos. Já foram aplicados? Números. Faz conta. Nós distribuímos 10 milhões. Então, tem que ter 10 milhões de pessoas vacinadas. Ah, mas só tem 9.990.000. Cadê o resto? Foi para onde? Né? Então, nesse país em que nós, infelizmente, temos que passar por tudo isso, é importante que se tome uma linha mais justa. A gente fica por aqui, desejando a todos um ótimo final de semana, um sábado abençoado, maravilhoso. Volto a repetir, cuide-se. Eu sou contra isolamento. Ninguém quer estar isolado, mas eu sou a favor do distanciamento. Se você puder conversar com alguém de longe, conversa, né? E vamos buscar realmente aí a nossa proteção divina, pedir a Ele que mostre os caminhos para que a gente passe o mais rápido possível por tudo isso. Que fiquem com Deus. Eu sempre digo que com Ele estou sempre. E sábado que vem, às 9 horas, nós estaremos aqui com mais um programa Marupá em Debate e Entrevistas. Todos, um grande abraço, bom final de semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau.